Olá pessoal, tudo bem? Aqui com vocês é o professor Raifran e na aula de hoje vamos dar continuidade à aula sobre gráficos e tabelas, em específico sobre gráfico de setores. Vamos ver definições, alguns exemplos para aprimorar mais esse conteúdo, tá ok? Então, vamos comigo aqui na tela, tá ok? Então pessoal, nessa aula daremos continuidade ao conteúdo de tabelas e gráficos, como vimos na aula anterior, focando especificadamente na parte de gráficos de setores. Agora vamos relembrar um pouco sobre a forma de representação dos dados em um gráfico de setores. Quando a gente fala em gráfico de setores, você pode chamar também de gráfico circular, ou de pizza, como vimos na aula passada. É o mais adequado para representar a relação entre duas ou mais variáveis, frequência ou contagem de ocorrência. E é importante para destacar que nesse tipo de gráfico, o círculo tem que corresponder a 100%, Nós temos ali um gráfico de setores falando sobre a preferência de modalidades esportivas. Você percebe que nós temos um círculo, e cada círculo representa uma certa porcentagem. Quando eu tenho essa representação, eu digo que é um gráfico de setores. Como lembra fatias de pizzas, então por isso que o nome é gráfico de pizza também, tá ok? Nós vimos na aula passada também, pessoal, que o gráfico de setores é dividido em partes, cujos ângulos são proporcionais à frequência absoluta, ou seja, a quantidade de vezes que o elemento aparece. Aqui nós vemos um gráfico falando sobre tempo gasto no chuveiro. Ali nós temos as fatias divididas de acordo com a ação que é feita. Então, para cada parte desse gráfico, nós vamos trabalhar com um certo ângulo. A gente vai aprimorar mais esse conteúdo adiante, tá ok? Não podemos falar sobre gráficos sem falar também de tabelas, Na aula passada nós mostramos aqui sobre a definição e vamos rever novamente, que as tabelas nos ajudam a organizar nossos dados de modo que facilite a leitura para posteriormente representarmos no gráfico, onde um elemento é mais importante, que é a frequência. Aqui temos uma tabela que fala sobre o desempenho em matemática. Você percebe ali a frequência absoluta, que é a quantidade de estudantes, e a frequência relativa, que é o percentual. Lembrando que quando eu faço a soma vai ter que ser igual a 100%. Relembrando que a frequência absoluta, ou apenas frequência de um valor, é o número de vezes que determinada variável assume esse valor. Se eu falar de frequência absoluta, a gente não pode esquecer da frequência relativa, que é o quê? É a percentagem relativa à frequência, ou seja, é o quociente, a divisão entre a frequência absoluta da variável e o total de observações, onde vai ser muito importante para que a gente possa fazer o nosso gráfico. Ok? Então, aqui nós conseguimos relacionar a nossa tabela a um gráfico de setores, Você percebe ali que nós temos o desempenho em matemática em 4 níveis: ruim, regular, bom e ótimo. Ali, na quantidade de estudantes, nós temos a frequência absoluta, Existe uma quantidade de alunos para cada situação, e eu consigo representar isso em porcentagem, que é a parte percentual. E todas essas informações eu consigo colocar no gráfico de setores. Observe ali no gráfico que 35%, a maior fatia, é considerado bom, 25% ótimo, 25% regular, e o restante que falta para 100%, ou seja, 15%, vai ser, no caso, ruim. Então, a gente vai tentar entender como é que a gente consegue pegar esses dados e transformar no gráfico. Tá ok? Tranquilo? Então, faço a seguinte pergunta, Como é que faço para construir um gráfico de setores, Existe um passo a passo para a gente possa fazer isso bem detalhadamente, Então, para isso, a gente precisa de alguns instrumentos, alguns materiais, A gente sempre indica usar um lápis de cor para fazer a distinção. Você pode usar um compasso para fazer, no caso, o nosso círculo, a régua para a gente fazer alguns raios, Assim, se você não quiser usar um compasso, você pode usar um transferidor de graus, pode ser aquele de 180 ou de 360, assim como o lápis, para a gente não fazer nada de errado, caso a gente possa ter que retificar, tá bom? Então, geralmente, esses são os materiais que nós vamos utilizar. Tirando esses materiais, a gente precisa fazer algumas interpretações para a gente entender melhor. Então, olha essa situação, problema aqui, tá? Fala o seguinte, que uma empresa produz e vende 3 tipos de leite. Uma pesquisa é feita com 200 consumidores e apresentou o seguinte resultado. Vamos lá. Tem o tipo de leite 1, 2 e 3. E ali você vê no gráfico, na tabela, o número de consumidores. Então, do tipo 1, eu tenho o quê?
eu tenho 30 consumidores. Do tipo 2, eu tenho 50. Do tipo 3, 120. E qual o total, né, dessa pesquisa? Quantas pessoas foram trabalhadas? Foram com 200. Aí eu faço o seguinte, como é que eu vou elaborar o gráfico de setores para essa situação? Gráfico de barras, eu tenho certeza que você consegue entender, de colunas também. Só que o gráfico de setores tem uma parte que é diferente. A gente vai trabalhar com ângulos. A gente vai ver a seguir como é que a gente faz isso, né? Então, para calcular a frequência relativa de cada tipo de leite, a gente procedemos do seguinte modo, né? Por exemplo, leite do tipo 1, né? Se você olhar direitinho, né, nós temos 30 clientes em relação a 200. Se você dividir esse valor, vai ser igual a 0,15. Como a gente quer transformar em porcentagem, multiplicamos por 100, que é igual a 15%. Ou seja, né, o ângulo central que corresponde lá no gráfico de pizza é 15% de uma volta completa, ou seja, de 360 graus. Por isso que ali nós temos escrito que vamos multiplicar 0,15 vezes 360, que vai me dar o ângulo de 54 graus. Então, você precisa fazer a frequência relativa, achar a porcentagem, tá? Para que a gente possa trabalhar, no caso, no nosso círculo. Vamos fazer outro exemplo aqui. Leite do tipo 2. Tínhamos 50, né, consumidores em relação a 200. Se a gente dividir, vai ser igual a 0,25. Multiplico por 100 para me dar a porcentagem, que é 25%. Ou seja, se eu fizer, no caso, a representação no círculo, né, ele corresponde a 25% dele. Ou seja, 25% de 360, que é uma volta completa, é igual a 90 graus. Então, já sei que eu vou ter que desenhar 90 graus. E para fechar aqui, nós temos o leite do tipo 3, né, que a gente vai ter que pegar 120 dividido para 200, né, que vai me dar 0,6, ou seja, 60%. Então, eu tiro 60% de 360, que vai me dar o ângulo de 216 graus. Fiz isso, já tenho mais ou menos noção dos ângulos que eu vou trabalhar, onde está sendo ali representado. Você percebe, né, que o leite do tipo 3, que está de amarelo, ele tem a maior representação. Se você olhar também, ele tem o maior ângulo de 216 graus. Assim, o segundo, né, que é o leite do tipo 2, ele tem um ângulo de 90 graus, ali de vermelho. Então, para fechar, para dar 360, né, faltaria 54 graus, onde é o leite do tipo 1. Então, para a gente fazer esse cálculo, novamente, vamos revisar aqui. Você vai ter que pegar, né, ver, no caso, qual é a fração que representa o tipo de objeto, nesse caso é o leite. Você vai dividir, né, para que você possa encontrar, no caso, a porcentagem. E quando você encontrar a porcentagem, você vai ter que multiplicar, né, por 360, porque uma volta completa no círculo é nesse valor. Aí você consegue fazer a representação, tá ok? Fizemos aqui esse exemplo, vamos aprimorar mais com outros. Então, vamos lá, dando continuidade, né? Vamos fazer aqui o exemplo sobre a elaboração do gráfico de setores, né? Então, é o seguinte, né? Uma pesquisa sobre a preferência, né, para 4 marcas de sabão em pó apontou o seguinte, né? Tem um sabão do tipo A, B, C e D, né? E a quantidade de pessoas que utilizam, né? Tem 30, tem 80, tem 70 e tem 20. No total de 200. Nós estamos trabalhando aí com a frequência absoluta, né? Então, com as informações, a gente vai ter que fazer o quê, né? A gente vai ter que fazer, para o nosso gráfico de setores, a frequência relativa. Olha esse segundo gráfico aí. Nós temos ali sabão do tipo A, B, C e D. F de A é a frequência absoluta. Ou seja, são 30 que usa do tipo A, 80 do tipo B, 70 do tipo C, 20 do tipo D. Para fazer a frequência relativa, vou pegar o quê? A quantidade de usuários pelo total. Então, ali você vê do tipo A 30 sobre 200, que é igual a 0,15, ou seja, 15%. Assim, do tipo B, tem 80 clientes em relação a 200, que vai ser igual a 0,40, que é 40%. Depois eu tenho do tipo C, que eu tenho 70 clientes em relação a 200. Quando você divide, vai ser igual a 0,35, ou seja, equivalente a 35%. E para fechar, né, do tipo D, nós temos 20 clientes em relação a 200, ou seja, ele é 10%. Então, você já sabe a porcentagem, agora ficou mais tranquilo para você fazer. Vamos tirar a porcentagem, no caso, de cada parte, né, do nosso círculo, ou seja, de 360 graus. Vamos ver aqui adiante como é que a gente vai fazer isso, né? Olhando bem direitinho, né, como é que a gente vai fazer esse cálculo, né?
Então, você tem outra forma de fazer utilizando uma regra de 3. Você está no 8º ano, então você com certeza lá no 7º estudou sobre regra de 3, né? Ou proporção, depende de como você fala, né? Então, olha aqui novamente, tá? Nós vamos ter 100% em relação a 360 graus, né? Então, quando eu faço os meus pelos extremos, né? Você vai ver que quando eu multiplico, eu vou ter 100x igual a 5.400. Se você dividir esse valor, vai me dar o resultado igual a 54. Ou seja, né, esse ângulo vai ser de 54 graus. Professor, como é que faço o outro? Né? Novamente, 100% em relação a 360 graus. Então, 40%, ele vale quantos graus? Isso é uma regra de 3. Quando eu multiplico os meios pelos extremos, eu vou ter 100x igual a 14.400. Você pode cancelar os dois zeros ali e vamos ter o valor de 144 graus. Ou seja, né, do segundo tipo, nós vamos ter que fazer o ângulo de 144 graus. Já o terceiro, novamente, vou ter 100% em relação a 360 graus. Né? Eu vou comparar, então, 30%, ele vai valer que ângulo? Novamente, meios pelos extremos, nós vamos ter 100x igual a 12.600. Vamos dividir, né, esses valores e vamos ter o grau de 126 graus. Como eu já tenho 3, ou você soma e subtrai para 360, ou você continua com a regra de 3. Novamente, 10% no caso de 360 graus, pessoal, é bem simples. Tira o último zero, nós vamos ter 36 graus. Então, já tenho o primeiro ângulo de 54 graus, o segundo de 144 e o terceiro de 126 graus. E o último de 36. Tem uns ângulos, agora sim, eu vou conseguir formar o meu gráfico de setores. E veja que cada parte do gráfico representa um dos tipos que nós analisamos, do tipo A, B e C. E todos eles são proporcionais à porcentagem. Tá ok? Então, aqui nós fizemos o nosso exemplo sobre gráfico de setores. Tá bom? Então, pessoal, resumindo, né, para fechar nossa aula, né, você percebeu que nós temos aí um conteúdo que é bastante detalhado, né, onde a gente pode resumir o seguinte, né, gráfico de setores, é conhecido como também gráfico circular ou de pizza, né, os materiais a gente pode utilizar desde o compasso, a régua, o transferidor também, mas o mais importante é fazer a representação dele, né, o que a gente indica geralmente? Que você faça a frequência, que é absoluta, depois a frequência relativa. Quando você encontra a frequência relativa, você vai encontrar a porcentagem. Aí, encontrando a porcentagem, você vai trabalhar ela em relação a 360 graus, porque o nosso objeto é o círculo. Quando você tira a porcentagem do círculo, ok. Tá ok? Então, fechando aqui, tá? Não esqueça de você entrar na plataforma Eduque e a gente finaliza nossa aula por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.